Semana de Libertadores da América, estamos entrando aí na penúltima rodada da fase de grupos da competição, quase no mata-mata, né? Que é a fase que move o brasileiro, né? Até quem tá fora quer entrar, quer sentir essa emoção, pega a pipoquinha pra zicar, pra secar o adversário, enfim. É a fase que move o coração brasileiro. Pensando nisso, esse canal trouxe agora a situação de cada clube brasileiro, né? Quem pode garantir a classificação já nessa rodada, qual torcedor vai sofrer emoção até o fim e só vai ficar sabendo se vai ou não vai na última rodada, enfim. Quem tá melhor, quem tá pior, quem tá mais tranquilo, quem tá mais apreensivo. Vamos trazer a situação de cada clube brasileiro, cada grupo dessa fase de grupos da Libertadores da América. Começando então pelo grupo A, que é o grupo dele, né, do atual campeão da América, o Clube de Regatas do Flamengo, um clube que vive altos e baixos nesse torneio, né, também fora dele, claro, mas principalmente nele, viveu aí um dos seus piores momentos recentes da história, né, que foi a derrota para o Independente Del Valle por 5-0, a maior goleada rubro-negra na história da Libertadores. E para se garantir na próxima fase, o rubro-negro precisa dar o troco no Independente Del Valle, no Maracanã. O jogo é quarta-feira, né? Dentro de casa, o Flamengo agora tem 2 jogos em casa, então, de qualquer forma, vai decidir seu futuro no Rio de Janeiro. E para trazer o conforto para o coração rubro-negro, né? Para trazer a tranquilidade de se garantir nas oitavas de final, o rubro-negro precisa, então, dar o troco no Independente Del Valle, como eu já falei, e torcer para que o Barcelona, que foi o clube que ele venceu na última rodada lá no Equador, que o Barcelona vença ou empate com o Júnior Barranquilla. Se isso acontecer, se esses planetas se alinharem, se essas combinações ocorrerem, o Flamengo garante a classificação nessa rodada e vai para a última só brigando pela liderança do grupo. Porque no momento, o Independente Del Valle e o Flamengo estão empatados em pontos, o Independente pelo critério de desempate é o líder do grupo, os dois estão com 9 pontos, mas se o Flamengo vence o Independente, vai a 12, e aí se o terceiro colocado, que é o Júnior Barranquilla, tropeça para o Barcelona, garante uma classificação para o rubro-negro, brigando só pela liderança do grupo na próxima rodada. No grupo B nós temos o Palmeiras numa situação tão tranquila, que eu vou falar pra vocês, talvez seja um dos brasileiros até mais tranquilos, né? Ele ainda tá invicto na Libertadores da América, é o líder com 10 pontos, 3 a mais do que o segundo colocado, e um empatezinho já coloca ele na próxima fase. Então assim, gente, um pontinho contra o Bolívar garante o time paulista já na fase mata-mata. Então o torcedor palmeirense não tá tão preocupado assim não, né? Só quer garantir a sua classificação, já tá com a cabeça lá, na verdade. Acho que já não tá nem mais com a cabeça em fase de grupos. No grupo C, a gente tem outro brasileiro também numa situação muito tranquila. A Maitê tá sorrindo à toa, né? Tá com a sua pipoquinha, já tá tranquila, não tem mais muito o que se preocupar, porque o seu time é líder do grupo C, soma 9 pontos, 3 a mais do que o Jorge Wilstermann, que é o segundo colocado, e também precisa só de um empate. Claro que vai em busca da vitória para se firmar ali na liderança, né? Porque a liderança, teoricamente, te traz um adversário mais fraco na próxima fase. Então, quer se firmar na liderança, quer garantir essa vitória, trazer os 3 pontinhos. Mas com empate a situação já está bem tranquila. Segundo os matemáticos, inclusive, 92% de chances de classificação. Então, Maitê, sorri à toa, né, minha amiga? É no grupo D que mora a situação mais crítica de um clube brasileiro nessa fase de grupos, né? Até o momento é o que tem uma classificação ali mais tida como difícil, para não dizer que bem difícil. Eu ia falar impossível, mas impossível não é bem difícil. Estamos falando do São Paulo, né? A gente até já falou um pouquinho da situação do tricolor paulista num vídeo que a gente fala sobre a situação do Diniz no clube, na verdade. E aí o que acontece? O que o São Paulo precisa? Por que tá tão difícil para os tricolores? O São Paulo precisa vencer o River Plate lá na Argentina, depois vencer o Binacional, né? Que vale lembrar que eles não venceram no jogo de ida, o Binacional, tá? O Binacional, inclusive, a única vitória é contra o São Paulo, é o único ponto que o Binacional somou nessa competição. E aí ele precisa vencer o River Plate nessa rodada, vencer o Binacional na próxima rodada e, além disso, contar com o tropeço do River para a LDU na última rodada. Ou seja, precisa torcer para a LDU, que aplicou uma goleada neles na rodada passada, contra o River Plate lá na última rodada. Deu para entender? Não sei se ficou confuso, não sei se eu consegui me expressar bem. Mas o São Paulo precisa vencer seus 2 próximos confrontos e torcer para que o River perca os 2 últimos, né? Perca para o São Paulo e perca para a LDU também, ou acabe tropeçando, empatando para a LDU na última rodada. É mais ou menos isso. Só assim o São Paulo consegue avançar para a próxima fase. Difícil, né?
Tá um pouquinho difícil, tá um pouquinho complicado. O torcedor são paulino tá apreensivo, talvez seja o torcedor brasileiro mais apreensivo do momento quando se fala em Libertadores da América. Aí a gente chega no grupo E, que é o grupo mais brasileiro que tem, que se você olhar a tabela de classificação, você acha que está falando sobre um campeonato gaúcho, já que o Inter e o Grêmio são os dois primeiros colocados. Por um critério de desempate, o Internacional está em primeiro, apesar da derrota no Grenal na última rodada. Mas os dois estão com 7 pontos e dividem a zona de classificação. E aí, por ironia do futebol, a dupla Grenal pode se ajudar na classificação para as oitavas nessa fase. Ou seja, se os dois vencerem, os dois estão classificados. Os dois se isolam lá nas duas posições e depois vão lutar ali só para ver quem vai terminar na liderança e na segunda colocação. Mais uma vitória garante os dois e já coloca o Sul todinho, completinho na próxima fase, na fase mata-mata. Um empate ou derrota de algum dos dois, aí a decisão vai para a última rodada, então podemos ter emoção até o fim, até os 90 minutos nesse grupo aí, hein? Então vamos ficar de olho aí nesse grupo E, que é um grupo que pode nos trazer emoção até o fim, né? Até porque a fase de Inter e Grêmio também tá muito instável, ninguém tá vivendo uma grande fase assim para garantir a vitória, mas tudo leva a crer que vai dar certo para os brasileiros também nesse grupo. E para fechar, nós temos o Santos numa situação muito tranquila no grupo G. É o líder com 4 pontos de vantagem. Uma vitória não só coloca ele nas oitavas de final, mas também já garante a liderança do grupo. Ninguém tira o Santos mais do topo. Mas se o Santos, né, se a galera da Vila tropeçar e empatar, também está classificado. Então, assim, a situação também está tranquila. Tá muito semelhante à situação do Atlético e do Palmeiras, né? Que o empatezinho já coloca ali na próxima fase. Essa é a situação dos nossos brasileiros na fase de grupo do torneio continental. E o primeiro a entrar em campo é o Grêmio hoje, né? Às 19h15, no horário de Brasília, contra a Universidade Católica. Depois ainda teremos o América de Cali contra o Internacional e Jorge Wilstermann contra o Atlético Paranaense.